Nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, que esse Shalom de Deus esteja trabalhando em nossas vidas nesses breves momentos enquanto nós meditamos juntos na palavra de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta no Salmo 37, versículo 5. Olha o que diz ali. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amados, é importante termos uma fé bíblica. Para confiarmos nas promessas, é primeiro preciso confiar naquele que fez as promessas. E para confiar em Deus, é preciso conhecê-lo, pois desde a queda o homem nasce separado de Deus, programado para preocupar-se, duvidar de Deus, programado para viver uma vida de derrota. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo nos reconciliou e nos deu seu Espírito, que revela todas as coisas até as profundezas de Deus. A presença do Espírito Santo em nós nos dá fome e sede da sua presença, da sua palavra, e também estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, para junto nós, como brasas juntas, possamos ser incendiados pelo amor de Deus e ver essa fé verdadeira brotando em nossos corações. Amados, aqui no Salmo que nós lemos, Salmo 37,5 diz: entrega, confia, o mais tudo ele fará. Irmão, entregar é uma coisa que poucos fazem. A grande maioria está tentando resolver seus próprios problemas, estão ansiosos sob um fardo pesado, pois a vida tem demandas que são muito maiores que a nossa inteligência e força humana. Bem-aventurado aquele que corre por esconderijo do Altíssimo, que se refugia em Deus e que faz dele a sua fonte. É grande sabedoria entregar tudo ao Senhor. A palavra diz claramente em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 em diante, que quando você estiver ansioso, fale com Deus, desabafe com Deus, e Ele te perdoará e te devolverá a paz, vez após vez após vez. Para nós sabermos como as promessas de Deus são realmente verdadeiras, é preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, algumas coisas terão que sair da nossa vida. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Desde a queda, o coração do homem está repleto de ídolos que ele nem percebe nem sabe. Desta maneira ele procura Deus e não o acha. A religião diz que poderá achar Deus através de rituais, de regras, e ele tenta, através disso, achar a Deus, repetições religiosas, mas somente através de um relacionamento diário pela graça, com o cabeça que é Cristo e com o corpo de Cristo, que são pessoas cheias do Espírito Santo, poderemos de fato receber uma revelação clara de quem Deus é, e assim finalmente confiar nele, pois aí teremos os dois pontos. Você viu o que diz ali? Entrega e confia. Quando nós temos esses dois pontos, é como energia elétrica. Você coloca esses dois fios, a lâmpada acende. Assim, quando nós aprendemos a entregar e confiar, isso dá total liberdade para Deus administrar aquela área. É muito importante compreender que aquele povo no deserto não confiava em Deus porque não o conhecia. Estava sempre reclamando, desconfiando, esperando o pior e confessando derrota. Assim o homem, desde a queda, ele vive pelo que ele vê, pelos efeitos da queda. Mas quando nós, amados e queridos irmãos, aprendemos que se nós queremos saber como Deus age conosco, é muito importante compreender que Deus é muito previsível. Ele tem um padrão. Ele não faz exceção de pessoas. A maneira como ele agiu com uma pessoa na Bíblia que creu nele, vale para todas aquelas que crerem em todas as eras. Vemos que ao meditar na palavra de Deus no Espírito, vemos claramente que Deus é fiel à sua palavra. O Salmo 139, 2 diz que ele colocou a sua honra, o seu nome, tudo na sua palavra que está acima de tudo. Quando compreendemos o caráter de Deus e nós começamos a ver como ele agiu na Bíblia, nós
saberemos que ele agirá assim conosco. Não esperaremos outro resultado. Não confessaremos outro resultado. A fé é crer no que ele disse e confessar como sua, mesmo não vendo ainda. Não vendo nenhuma evidência no visível. Aqui, 1 João, capítulo 5, a Bíblia mostra claramente que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Como nós saberemos que algo é a vontade de Deus, porque está claro na palavra de Deus e nós cremos. À medida que meditamos na palavra de Deus com assistência do Espírito, começamos a ver que Deus tem promessas claras, nítidas. Isto gera em nós a fé, que é a certeza. Sabe, amados, quando pedimos para Deus pão, ele não dá pedra. E se pedimos ovo, ele não nos dará uma serpente. À medida em que nós começamos a ter uma fé esclarecida, uma fé bíblica, à medida em que nós começamos, meus amados irmãos, a compreender que as promessas de Deus são a vontade de Deus. Porque desde a queda, o homem passou a ter necessidades, não é? Deus criou o mundo perfeito, mas por causa da queda, houve muito sofrimento e todas as áreas estão fora do lugar. Não voltarão para o lugar automaticamente. Não acontecerá por acaso. É preciso que nós compreendamos e cooperamos no processo. Quando nós compreendemos que a fé é um engajamento com Deus. Amém? É unir-se com Ele e entender o que Ele quer que nós façamos. Ali Ele diz o que Ele quer que nós façamos. Entrega, confia. O mais Ele fará. Quando vemos que as promessas de Deus revelam o padrão de Deus, revelam a maneira como Ele quer agir, porque Ele sempre agiu assim, Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Portanto, se Ele agiu com as pessoas que foram a Ele, nós podemos ver claramente quem é Deus vendo Jesus nos evangelhos. Jesus é a expressão exata de quem é Deus Pai. Se queremos saber o que Deus pensa, como Deus age, como Deus se move, é só ler os evangelhos. Veremos claramente um Jesus profundamente cheio de amor pelas mazelas dos homens, pelos efeitos da queda. Vemos um Jesus que se movia e deixava claramente exposto que aquilo era a vontade do Pai, que ele estava sempre fazendo o bem, que ele não estava fazendo nada fora da vontade de Deus Pai. Vemos claramente Jesus se movendo de uma maneira muito clara, nítida, transparente. E ele mostrava ali, através de suas atitudes, palavras, o que é que o Pai pensa em relação aos efeitos da queda. Jesus é o nosso modelo único, ele é perfeito. E ele disse em João 14:12, que ao andarmos com ele e sermos restaurados, nós temos a nossa mente renovada pela graça, chegaremos ao ponto, ele disse em João 14:12, vocês farão as mesmas obras e farão maiores, porque vou para meu Pai. Quando nós começamos a ver os evangelhos, como Jesus tratava os enfermos, ele nunca disse, não é minha vontade te curar. Não, hoje eu não vou curar você. Não, você vá para a fila do INSS, porque a tua enfermidade eu não consigo curar, está além do meu poder. Jesus nunca dispensou o enfermo. Ele nunca rejeitou um pedido de cura. E ele nunca desprezou o sofrimento humano físico. O mesmo Jesus que salvava os pecadores, que levava as pessoas ao arrependimento para a vida eterna, é o mesmo Jesus que cuidava do corpo físico. Tanto que quando ele ressuscitou aquela menina, ele disse, dai a ela de comer. Veja, que ele não somente ressuscitou, mas disse que ela estava com fome, agora desse comida. Amados, quando nós compreendemos por revelação, sabe, não adianta só ler a Bíblia, não é? Na mente caída de Adão. Quando nós começamos a ter uma comunhão verdadeira com Deus pela graça, e vamos nos humilhando e nos arrependendo, amados, e vamos nos unindo com pessoas cheias do Espírito Santo, o que vai acontecendo é que nós começamos a ver
a Bíblia com os olhos de Deus. Deus vai junto conosco, nos ensinar a Bíblia. Aquele que escreveu é o único que dá a interpretação correta da Bíblia. Muitas pessoas criam seitas e heresias porque traduzem ou interpretam a Bíblia de maneira humana, cerebral, mental. Mas quando nós somos amigos do Senhor, Ele abre para nós as Escrituras e revela o verdadeiro sentido. E nós conseguimos sentir o que Ele sente quando Ele escreveu. Há muitas pessoas que falam coisas absurdas de Deus porque não conhecem, nunca viram a Deus e não têm comunhão com Deus. Na sua mente carnal, inchada, ainda com o seu coração misturado com os ídolos, não consegue absolutamente ver quem é Deus, então ele torce as escrituras e entende tudo de uma forma equivocada. Mas à medida que o nosso coração vai se voltando para o arrependimento, para o lugar da onde Adão e Eva saíram, a adoração, a humilhação, a alimentação diária na graça, a generosidade, à medida que o nosso coração vai se voltando, nós vamos compreendendo corretamente. Como disse o salmista, quando o meu coração ocupar o lugar correto, eu julgarei corretamente. Então a mente vai sendo renovada, o coração vai se voltando para Deus e nós vamos compreendendo de forma clara o que é a mente de Deus. Nos é revelado e começamos a pensar como Deus pensa, falar e agir como Deus age. E sabemos que Ele não mente, não falha e não trai aqueles que se refugiam nele. O Salmo 9, versículo 10, diz que Deus nunca desampara aqueles que o buscam com um coração sincero pela graça. Amados queridos irmãos, à medida em que começamos a nos entregar a Deus, nós vamos à Bíblia com uma mente renovada e conseguimos ver o coração do Senhor na Galileia, como ele tratava os enfermos e o poder dele não diminuiu. E ele nos deu este mesmo poder que está fluindo agora através da nossa voz. O mesmo poder que Jesus na cruz destruiu é o mesmo poder, o mesmo, que está fluindo agora através da nossa oração em nome de Jesus. Não há diferença alguma entre o que Cristo fez na cruz do Calvário e aquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui, agora, através da igreja, diz Efésios 3:10. Esse poder não diminuiu. O mesmo poder de Cristo na cruz do Calvário que destruiu as enfermidades é o mesmo poder do Espírito Santo que quer, pode e vai tirar a enfermidade do seu corpo, aqui e agora. Por isso, vemos que Jesus reina, que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Essa certeza do milagre infalível é porque nós lemos os evangelhos com os olhos de Deus, tendo o coração transformado e limpo. À medida que vamos saindo do mundanismo, da carnalidade, do pecado pela graça, nós vamos enxergando cada vez mais claramente e conseguimos perceber que a cura divina ela é possível. E de que não há doença crônica ou terminal ou rara, não importa, que para Jesus ele cura até mesmo o morto, como fez com Lázaro. Quando nós começamos a ler os evangelhos e conhecemos o coração de Deus, começamos a ver que as suas promessas são muito claras. Para o doente ele prometeu, ele jurou e ele curou lá na cruz do Calvário todos os enfermos. Não é uma questão de ter dúvidas a este respeito. Quando nós temos certeza que Deus quer nos curar, isso já é 51% de vantagem sobre Satanás e a enfermidade. Porque se somos enfermos, estamos enfermos, e nós temos dúvida em relação à cura, a nossa fé não funcionará. Como diz em Tiago, capítulo 1, que aquele que tem dúvidas, a fé dele é como as ondas do mar. Não há como realmente Deus operar num coração dividido. Ele está edificando, esclarecendo, nutrindo e fortalecendo a sua fé, até que chegue aquele ponto em que você chegue à certeza. Sabe, a certeza do milagre infalível é um processo. Eu creio que nós estamos chegando lá. A nossa fé está crescendo dia a dia, se esclarecendo, sendo nutrida como uma planta que é regada e logo dará frutos. Não desanime, não desfaleça no bom combate da fé se você ainda não teve nenhum resultado visível. Não quer dizer que Deus não te ouviu, nem que você não tem fé. Mas simplesmente prossiga, alimentando, nutrindo sua fé, e saiba que a tua fé é boa, ela é santíssima, ela é perfeita. Deus não te daria nada que fosse inadequado. Em Romanos capítulo 5, versículo 2, diz que a nossa fé nos conecta a Deus e a toda a sua graça e toda a sua herança. Essa certeza de que Deus quer curar os enfermos, ela é muito importante antes de que o nosso corpo comece a sarar,
ou antes que tenhamos alguma evidência, algum sinal de cura. Essa certeza ela passa a ser maior do que a dor que você está sentindo, ou a enfermidade que você está vendo, ou o diagnóstico médico. À medida em que você começa a andar com Deus, Ele vai abrindo os seus olhos espirituais e você vai vendo no espírito uma realidade totalmente nova. Você consegue ver-se curado, você consegue se ver como a Bíblia diz. Isso é uma revelação que Deus dá aos seus amigos. No Salmo 25,14 diz que Deus dá essa revelação aos seus amigos íntimos. Essa revelação ela é muito preciosa e necessária, ela é vital. Essa revelação que vem no seu íntimo, ela é muito maior que qualquer pregação de qualquer pastor. Essa revelação é a testificação que o próprio Espírito dá no seu espírito. À medida em que nós começamos a limpar o nosso coração pela graça e nos entregar a Deus e andar com pessoas cheias do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo vai incendiando os nossos corações e vamos percebendo o grande amor de Deus por nós. De forma que lemos a Bíblia com os olhos do Espírito e conseguimos crer. Amados, e conseguimos ver com os olhos do Espírito que aquilo nos pertence, e também conseguimos ver um Deus agindo naquela situação, um Deus amoroso, não um Deus que não ouve, que não se importa, como muitas pessoas veem desde a queda. Pastor, eu tenho orado e Deus não me cura, eu oro, mas Deus não me prospera, Ele não quer me prosperar, pastor, Deus não está me ouvindo, pastor. Não, desde a queda Adão e Eva se separaram de Deus. Agora precisamos ter paciência para que Deus nos aproxime dele e realmente cheguemos naquela posição da fé. Nós demos tempo para o pecado, o mundanismo em nossa vida. Agora vamos dar tempo para Deus restaurar a nossa fé. Ela está chegando lá, naquele ponto onde Deus pode responder. Não desista, não desanime. Está brotando uma grande colheita de vitória em sua vida. À medida em que lemos nos evangelhos como Jesus realmente cura os enfermos, como ele nunca deixava ninguém com fome, mas se compadecia e multiplicava, fazendo sobrar 12 cestos cheios. À medida em que vemos que Jesus realmente olhou para Pedro, que estava sem dinheiro para pagar as contas, e ele não disse como certos pregadores: olha, Jesus só está realmente interessado na salvação. Muitos pregadores dizem: olha, Jesus não está nem aí com dinheiro, ele não está nem aí se você está passando necessidade, se o seu gás está cortado, se você está desempregado, ele só tem salvação. Então lá no passado ele te perdoou do pecado e lá no futuro ele tem um céu de rua de ouro. Mas aqui ele não está nem aí com a sua vida financeira. Não, Deus não prospera ninguém. Ele pode prosperar alguns, mas nunca se sabe. E também ele não cura todos. Ele não levou a enfermidade na cruz. Ele curou alguns. Mas esses tipos de pregadores fazem um grande desserviço para o reino, pois geram suspeitas ao invés de gerar fé. Eles geram no coração das pessoas que ouvem, Ele gera no coração dessas pessoas uma mentalidade doentia. É muito perigoso ouvir certos pregadores. Muito perigoso, meus irmãos, porque esses pregadores, eles criam uma imagem errada de Deus. Se eles soubessem o que estão fazendo, o perigo que eles estão correndo, eles não falariam de Deus o contrário da Bíblia. Mas eles estão aí de plantão no meio do povo de Deus, gerando incredulidade, medo e dúvida em relação às promessas. Mas um profeta verdadeiro vai gerar em você a certeza do milagre infalível. O povo realmente não vai ouvir a voz dos estranhos porque conhece a voz do bom pastor. Há muitos pastores que quando pregam geram dúvidas em relação à cura divina, à provisão de Deus. Você deve fugir desse tipo de pregadores. Você deve fugir como se fugisse de um demônio, de pregadores que colocam em você dúvida em relação àquilo que Jesus Cristo fazia na Galileia não vale mais para hoje. Quando morreu o último apóstolo, Jesus não cura mais, não liberta, não dá dons, e que Jesus não prospera. Cuidado com esses pregadores, pois são Satanás transfigurado em apóstolos. Há muita gente que ouve certos pregadores que não estão conectados com o Senhor. Eles mesmos não estão conectados com o cabeça, mas a sua mente carnal passa para as pessoas um Deus totalmente diferente daquele que vemos na Galileia. Nós temos um modelo claro nos evangelhos de como Deus é. Basta olhar para Jesus. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder, que vivia fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vemos o Jesus que curava todos os enfermos, que multiplicava pães e peixes, que consolava os tristes.
que realmente operava maravilhas e os pecadores se arrependiam pela unção. Havia realmente uma grande graça e virtude, e essa mesma graça e virtude está na igreja, está em mim e você. Quando abrimos a nossa boca, ele diz: não será vocês, mas o Espírito Santo que fala. E neste momento, amados, enquanto você está ouvindo essa live 43, a certeza do milagre infalível, eu creio que a tua fé está crescendo muitíssimo. Eu creio que você está dizendo: realmente, eu não vou ouvir nada que seja diferente da Bíblia, não me importa se é pastor, se é reverendo, se é querubino, o que importa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra claramente um Jesus que curava todos os enfermos, que tinha compaixão dos doentes e que multiplicava pães, não despedia ninguém com fome, um Jesus que deu dinheiro para os seus discípulos pagar as contas, um Jesus que tinha poder para libertar as pessoas que estavam cativas por demônios. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou crer em outro Jesus e não vou crer em outro evangelho. Eu vou crer neste evangelho do Jesus que cura, que liberta, que prospera, que santifica, que me enche do Espírito Santo, que salva meus familiares e pessoas que eu intercedo. É muito importante, meus queridos e amados irmãos, termos uma fé correta, baseada na Bíblia, não opinião de pastores, não em visões de anjos. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, que se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, que não for o evangelho da graça, está amaldiçoado. Diga para você mesmo: Pai, me dá discernimento dos espíritos, não é? Nesses últimos dias, a Bíblia fala claramente que precisamos, mais do que tudo, irmãos, de discernimento dos espíritos, pois que há muitos falsos profetas, torcendo as escrituras e levando o povo para longe de Deus e da vontade de Deus, falando em nome de Deus, mas não falando as palavras que Jesus falava. Agora, você realmente medita nos evangelhos e descubra o Jesus que ama curar enfermos. Ele está mais interessado em curar você do que você ser curado. Ele te conhece melhor do que você conhece você mesmo. Ele te ama mais do que você ama você mesmo. E esse Jesus dos evangelhos é o mesmo que está olhando para você agora e dizendo: eu quero te curar. Em Marcos capítulo 1, versículo 39, 40, 41, um leproso chegou a Jesus e disse: Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Será que o senhor quer? Jesus falou: eu quero. Tocou nele e ele foi curado instantaneamente. Jesus não faz acepção de pessoas. Esse versículo vale para todos aqueles que ele tocar ou que tocarem no Senhor com fé. E neste momento eu quero que você toque no Senhor com fé através dessa oração junto comigo. Nós vamos tocar o Senhor agora. E você vai ver que o mesmo Jesus que curava os enfermos vai transformar a sua doença num testemunho. Esse mesmo Jesus vai fazer sobrar 12 cestos cheios. Persevere. Ele tem salvação para a sua família, dons excelentes. Ele deixou muito claro o que ele tem para você. Ele tem para você uma vida abundante. O Senhor Jesus deixou muito claro nos evangelhos o que ele tem para mim e para você. Não espere tragédias e derrotas, decepções e fracasso. Não espere que o Senhor vá virar as costas para você na hora que você mais precisar. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não espere do Senhor que ele vai se esquecer de você e que não vai fazer o que ele prometeu. Olha, meus amados irmãos, aquele povo no deserto que duvidou de Deus. Aquele povo esperava a morte, confessava a morte, a derrota. Aquele povo no deserto, eles esperavam o contrário do que Deus prometeu. E eles falavam o contrário do que Deus falou. Mas Josué e Caleb ficaram firmes na visão. Josué e Caleb subiam um monte junto com Moisés, então eles tinham uma comunhão com o Senhor e repetiam realmente as palavras do Senhor. Isaías disse em 8:20, se você não disser conforme as palavras do Senhor, você não verá a luz do Senhor naquela área. É muito importante nós termos uma linguagem celestial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Josué e Caleb, eles disseram aquilo que Deus disse no meio do deserto. E através da palavra eles escaparam, porque o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Josué e Caleb é um exemplo para nós.
Deus deixa eles como exemplo para nós, de pessoas que perseveraram crendo e confessando o que Deus disse, não o que as circunstâncias diziam, não porque o tempo estava passando e aparentemente demorando e tudo piorando, mas eles eram pessoas que estavam ali na fé. Eu quero que você diga: eu tenho certeza do milagre infalível, porque o Deus que prometeu, ele não mente. E em Romanos 4:20 diz que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometeu iria fazer aquilo infalivelmente, que o milagre iria acontecer, e no tempo e no modo isto virá aparecer no visível, porque o teu milagre já está pronto. A tua cura já está pronta na cruz do Calvário. O Senhor providenciou uma vida de prosperidade, de saúde, de santidade, de vitória. Uma vida maravilhosa, boa, perfeita e agradável. O teu milagre já está pronto. E através da tua fé perseverante, você vai dar substância. Isso vai aparecer no visível, inesperadamente, de uma hora para outra. De repente, pode ser hoje, pode ser agora, meus irmãos. É muito importante nunca desistir, nunca desanimar, nunca desfalecer, mas perseverar, crendo e confessando, como aquele povo no deserto. Josué e Caleb foram um exemplo para nós. Não faça como aquele povo que duvida, que desanima, que desiste, que murmura, que reclama. Não, seja daqueles que perseveram, daqueles que confessam. E saiba, Deus está disposto a te perdoar agora. Entregue essa área que você não está conseguindo. Pastor, eu não consigo lidar com a minha família. Pastor, eu não consigo convencer essa pessoa. Pastor, eu não consigo lidar com essa dívida que eu fiz. Pastor, eu não sei cuidar agora. Estou enfermo por causa da minha vida sexual pregressa. Amados, o Senhor está aqui para te perdoar e para te ajudar a sair dos efeitos disto. O Senhor não somente te perdoa, mas te purifica de toda iniquidade. Não importa o quanto você se afundou, como o filho pródigo estava lá com os porcos. Quando ele se arrependeu, o Senhor devolveu tudo o que ele tinha perdido. Portanto, neste momento profético, se una comigo em oração e diga: olha, não importa a situação como ela está, Jesus está comigo, e o meu milagre está pronto, e ele vai aparecer no visível, porque eu vou perseverar, eu vou fazer a minha parte, eu vou entregar, eu vou confiar, e Deus já está agindo, e Deus não me trai, não me engana. Eu sei como é que Deus age, eu tenho lido os evangelhos. O Jesus que eu creio é um Jesus que cura os enfermos, liberta os cativos. O Jesus que eu creio, o que me enche do Espírito Santo, salva a minha família e opera na vida das pessoas através da minha voz e da minha imposição de mãos. O Jesus que eu creio é um Jesus muito claro. Ele não é imprevisível, não. Ele não faz acepção de pessoas. O Jesus que eu conheço, ele age de uma forma muito clara. Eu sei exatamente como ele age quando alguém está enfermo. Eu sei exatamente o que ele pensa em relação a uma pessoa endividada. Eu conheço exatamente como ele age quando uma pessoa está fraca, desanimada. Eu conheço o coração do Senhor. Eu tenho lido os evangelhos. Você pode dizer, amado irmão, eu sei exatamente como ele é, porque eu li os evangelhos. Não adianta querer me passar um outro Jesus, não adianta querer dizer que ele não se importa, que ele não ama, não adianta dizer para mim que Jesus não cura mais, não adianta você tentar me enganar que Jesus não vai me prosperar com 12 cestos cheios, não adianta você vir pregar para mim que Jesus Cristo não derrama mais o Espírito Santo, não derrama dons excelentes. Você chegou tarde, porque eu li a Bíblia e eu conheço o Jesus verdadeiro que passava na Galileia, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu conheço o Jesus que eu sirvo, e é um Jesus que cura enfermos, liberta, prospera, santifica, enche do Espírito Santo. Esse Jesus não mudou, e esse Jesus que eu creio é o verdadeiro Filho de Deus. Portanto, a certeza do milagre infalível é um efeito inevitável de compreender corretamente as Escrituras. Você, à medida que vai limpando o seu coração e vai se entregando a Deus e vai andando com pessoas cheias do Espírito Santo, essa certeza vai se robustecendo. Sabe, os lombos da fé vão se robustecendo. Você vai ficando com uma fé esclarecida, e essa certeza do milagre é inevitável, é infalível, porque você conhece o Senhor. Você entra por uma jornada de revelação dos amigos íntimos do Senhor. E você sabe porque que Deus está com você. E você sabe porque que a promessa já está para aparecer no visível. E não tem como dar errado. E não tem como dar errado. É vencer ou vencer. Una-se a tua fé com a minha agora e vamos orar neste momento profético. Vamos
profetizar sobre o vale dos ossos secos. E depois escute novamente essa live de áudio e passe para mais alguém que está sofrendo. Logo, esta live vai estar também no YouTube e o áudio estará naquela pasta que você tem lá o link. E estará lá, Live 43, para você ouvir mais de uma vez. Porque a palavra ela vem carregada de virtude, de unção, não é? Enquanto você está ouvindo, a tua fé está sendo esclarecida, sarada. Milagres acontecem quando você ouve a palavra de Deus debaixo do sangue de Jesus. Então é muito bom ouvirmos, porque não é apenas informação, não é apenas voz, ruído, mas a virtude e a unção de Deus está junto conosco, como ele jurou e prometeu. Pai, eu uno a minha fé com este meu irmão, com essa minha irmã. E neste momento sagrado, santo, os milagres começam a brotar. Deus, neste momento, meu irmão ou minha irmã está unindo a sua fé comigo. E Mateus 18, 18 e 19 diz: onde dois se reunirem em meu nome e concordarem será feito. Eu quero unir a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã, e profetizar, meu Deus querido, o trabalhar da tua graça agora. Em todas as áreas, meu Deus, principalmente na vida espiritual, na comunhão dessa pessoa contigo. Limpa as nossas vestes com o sangue de Jesus e nos leva a um arrependimento. Opera agora na saúde, nas finanças, na família, na vida espiritual, derrama dons, unção, gera fruto agora. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está conosco, que eles sejam prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Eu quebro agora todas as cadeias infernais, influências, se havia brecha, cobre com teu sangue. Pai querido, neste momento profético, eu ordeno que todo demônio retroceda, que toda doença desapareça, toda enfermidade, toda dívida, toda obra maligna que está atrapalhando a vida financeira dessa família. Declaro salvação nessa família, dons excelentes, avivamento, fruto. Eu declaro toda sorte de bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, brotando e aparecendo na vida dessa pessoa. Neste momento, Pai, eu te agradeço por ter nos ouvido e enviado anjos para confirmar essa oração. Eu te agradeço porque enquanto nós orávamos, algo aconteceu e vai continuar acontecendo. Eu te louvo porque o Senhor nunca desampara aqueles que te buscam. Eu quero te agradecer por esses irmãos que participaram dessa live, por aqueles que ainda vão participar, por aqueles que ainda vão ouvir e também compartilhar. Eu quero agradecer, Pai. Estaremos juntos hoje às 20 horas aqui no Facebook, também para a Live 44, onde vamos falar que somos abençoados para sermos canal de bênção. E certamente isto é um tema muito maravilhoso, pois o Senhor nos chama de ramo frutífero, e é o que nós somos. Abençoa este povo maravilhoso e que essa atmosfera possa prevalecer e que a tua luz possa brilhar agora. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero agradecer a você que participou comigo. E ore por mim, eu oro por você, juntos somos invencíveis em Cristo. Que essa live possa ter sido o canal de bênção para você, porque veio do coração de Deus. Lembre-se disso, Jesus Cristo te ama e Ele está com você, não temas.